Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Henrique Oliveira Crivelli e vou apresentar para você o que é o Parlamento Estudantil e como ele funciona com base nos conceitos que a gente aprendeu nas aulas de Ciências Humanas. O tema é o que é o Parlamento. Seja bem-vindo à sua casa de conhecimento. Bem, como a gente disse na abertura, vamos explicar sobre o que é o Parlamento, certo? Eu vou vir um pouquinho mais para cá, porque aqui virão as imagens, os recursos visuais, certo? Então, basicamente, o que o parlamento é o que nós queremos que ele seja, porque ele funciona com base no protagonismo estudantil. Ele se coloca, no seu próprio estatuto, como o órgão de maior representatividade estudantil. Ou seja, quer dizer que é ele que vai representar todos os estudantes e educandos que a gente tem. Estudantes e educandos é a mesma coisa, né? Mas é, dentro da nossa instituição, dentro do SENAC, especificamente. O parlamento funciona com base em um sistema político. Então, quando a gente diz sistema, o que vem na nossa cabeça? Algo que é um modus operandi, uma forma de funcionar. Existem alguns modos de governo, alguns sistemas de governo, que significa a forma de governar. Quais são as bases desse tipo de governo? Eu falei governo acho que umas 4 vezes já, mas é para enfatizar. Primeiro a gente tem o presidencialismo, que é o que a gente tem no Brasil hoje, né? Muitos dizem que o presidente tem muito poder, diferente do presidencialismo que existe nos Estados Unidos ou, por exemplo, na Venezuela ou até mesmo na Argentina, certo? Todos esses países que eu citei agora são presidencialistas. Depois a gente tem o parlamentarismo, que pode estar vindo junto com a monarquia ou com a república. O caso da junção do parlamentarismo e a república é a Grécia, por exemplo, ou até mesmo um exemplo muito mais conhecido, a Alemanha. A Alemanha hoje é uma república parlamentarista, onde a chefe de governo é a Angela Merkel, vocês devem conhecer, a chanceler alemã. E o chefe de Estado é um maluco maneiro, esse aqui. O que acontece é que, como eu falei dois nomes agora, né? O que é um chefe de governo e um chefe de Estado. No presidencialismo são a mesma coisa. O Estado é a composição geral dos órgãos permanentes. É o Brasil em si, por exemplo. E o governo é como se gerencia esse Estado. O governo muda de 4 em 4 anos, certo? Ele se renova. Já as instituições de Estado são permanentes, como as Forças Armadas são instituições de Estado, certo? Só para a gente explicar sobre isso. Aquele que é o chefe de Estado é aquele que representa o Brasil tanto para dentro quanto para fora. E aquele que é o chefe de governo é aquele que governa em si, aquele que desenvolve o seu plano de país. No Brasil, os dois são a mesma coisa. O presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo, como a gente já havia dito. No parlamentarismo republicano, o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo, no caso da Alemanha, é o chanceler, que é o primeiro-ministro. Ou no Brasil, como se chamava no Brasil Império, de presidente do Conselho de Ministros, certo? Agora a gente passa para o parlamentarismo versão monárquica, que o exemplo mais conhecido é, se não, o Reino Unido, onde a família real, a Rainha Elizabeth II, né, ou como dizem em Portugal, Rainha Isabel II, é a chefe de Estado
Ou seja, ela é chefe das Forças Armadas, como a gente disse, que é uma organização de Estado. Ela representa o Reino Unido para dentro e para fora. Certo? Eu fiz os sinais invertidos, para dentro e para fora. E o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro ou o premier, tem mais um nome diferente, mas são, em tese, a mesma coisa. O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, certo? E aí a gente parte para um terceiro modo de governo. A gente apresentou dois tipos de parlamentarismo, um tipo de presidencialismo, e agora, como é que é? Qual que é o terceiro? É o semipresidencialismo ou semi-parlamentarismo, certo? Ele surge com base numa necessidade, porque o que acontece é que a França testou muitos tipos de modos de governo. O quinto deles a ser testado, né, a Quinta República Francesa, foi o parlamentarismo e foi um desastre, porque foi em plena Guerra da Argélia, não deu certo. Então, eles chamaram Charles de Gaulle, que foi um grande herói de guerra, para poder pensar um novo tipo de governo. Aquele era um líder nato, por exemplo. Isso não são palavras minhas, né? É por isso que eles chamaram ele. Ele era uma pessoa de notório saber no quesito de governança. E ele cria isso. Ele separa muito bem as funções do que seria um primeiro-ministro e do que seria um presidente. O presidente agora, no semipresidencialismo, tem sim algumas funções no governo. Ele tem uma certa autoridade, ele expande um pouco mais esses poderes. E aí, depois da Revolução dos Cravos, da queda do salazarismo em Portugal, surge um segundo tipo de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo, que é o que a gente vê hoje com o Marcelo Rebelo. Quer dizer, Rebelo. É que aqui a gente não tem muito costume, né? A gente não vê muitas pessoas que chamam Rebelo, mas é o que acontece lá. Na França é o Emmanuel Macron o presidente. Tanto é que esses países que são semipresidencialistas, a gente conhece o presidente. Já um país que é parlamentarista, ninguém se fala direito na mídia internacional do presidente, porque ele é um chefe de Estado. Ele vai no G7. No caso da Alemanha, quem vai no G7 é a Angela Merkel mesmo. Então ela tem esse poder, às vezes, também de Estado. É um pouco mais confuso quando a gente vai entrando, em cada país vai formular o seu sistema ideal. Beleza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o parlamento funciona com um sistema semipresidencialista. O poder executivo é dividido, né, e diferente em três cargos: o presidente, o primeiro-ministro e o secretário-geral. Certo? Estes três, a gente vai falar no próximo vídeo sobre as instâncias deliberativas do Parlamento Estudantil. E aí a gente vai tratar melhor do que cada um deles faz. Então a gente tem como base o presidente como chefe de Estado e o secretário-geral e o primeiro-ministro como ou a secretário-geral ou a presidente, né, claro, como chefes de governo, tendo em vista que o presidente também tem algumas funções de governo. Beleza? O parlamento quer copiar, né, quer utilizar esses exemplos da França, de Portugal, de São Tomé e Príncipe, para poder criar o seu tipo de semipresidencialismo, com uma maior participação popular. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo explicando as instâncias deliberativas. Certo? Um beijaço e em té. Tchau, tchau.